Oi, galerinha do 5º ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora mais uma aula de redação. Vamos utilizar o nosso livro de português. Então, abram o livro aí na página 46, onde está iniciando o texto 2. Nós vamos fazer a leitura, vamos aprender hoje o gênero textual, artigo de opinião. E aí nós vamos ler um artigo de opinião agora e vamos entender melhor isso. Bom, o título do artigo de opinião é A Publicidade na Televisão e as Crianças. As crianças são muito exploradas pela publicidade na televisão. Os fabricantes de brinquedos ganham milhões todo ano ao lançar seus produtos para as crianças. Os finais de semana, o Natal e as férias são suas temporadas preferidas, época em que geram ainda mais benefícios econômicos. Além disso, a publicidade televisiva projeta estereótipos relacionados a aspectos raciais, sociais, culturais, sexuais, assim como hábitos alimentares. É aquele famoso padrão da sociedade, né? Segundo estudos norte-americanos, é emitido uma média de 23 comerciais por hora, que sugerem cereais, biscoitos, comidas rápidas, refrescos, refrigerantes e doces. Esse excessivo número de anúncios comerciais que sugerem alimentos está relacionado com a obesidade infantil. Por outro lado, a exagerada representação de imagens corporais perfeitas pode contribuir ao problema de anorexia nervosa, sobretudo em adolescentes, devido à ansiedade que provoca. Se uma criança com sobrepeso aprende na televisão que o importante é manter a forma de uma maneira exagerada, vai desenvolver complexos e, consequentemente, seguirá os conselhos e as dietas que a televisão ensina, além dos valores errados que estarão assimilando. Mais da metade da publicidade contém informação enganosa, errônea ou ambas, mas que as crianças acreditam como verdadeira. De tal maneira que a televisão não só oferece, mas impõe experiências e condicionantes aos nossos filhos, uma vez que eles são os alvo principal da maioria dos anúncios comerciais. Então, esse texto ele foi escrito pela Vilma Medina para uma revista Guia Infantil. Essa matéria é de 2018. Vamos à página seguinte. Vamos lá para aquele quadrinho que tem aí no livro de vocês, com uma explicação. Bom, então como nós vimos, o artigo de opinião ele é um texto para ser publicado em jornais ou revistas ou blogs e ele apresenta a opinião do autor sobre um assunto, um acontecimento ou uma ideia. Todos nós temos uma opinião para dar sobre algo, né? Então o artigo de opinião, ele é um texto do tipo dissertativo, um texto que expõe a nossa opinião sobre determinado assunto ou tema. Mas, para a gente dar nossa opinião, para a gente escrever um artigo de opinião e dar a nossa opinião sobre algo, sobre algum tema ou assunto, a gente precisa ter argumentos convincentes sobre aquele assunto, né? O que são argumentos? É um raciocínio pessoal, é uma prova que serve para afirmar ou negar algo. Então, para a gente escrever um artigo de opinião, a gente tem que estudar bastante sobre aquele assunto para poder ter um argumento para debater, para convencer sobre aquilo, certo? Bom, então um artigo de opinião, ele é composto de introdução. Na introdução, contém a apresentação do assunto, que pode conter já uma opinião. Depois da introdução, vem a opinião, é o que o autor pensa sobre o assunto. Depois da opinião, tem um argumento, é uma prova que confirma ou sustenta a opinião. Então, eu não posso só dar a minha opinião. Eu tenho que dizer, convencer por que aquilo está certo ou está errado. E, por fim, a conclusão, que é a ideia final sobre o que foi exposto. Entendido? Bom, então tem aí algumas perguntas para vocês responderem sobre o artigo de opinião que a gente leu. Na questão número 1, é aquele bate-papo que a gente faz, tem algumas perguntinhas para vocês pensarem, para a gente conversar, tá? Você costuma assistir muitos comerciais na televisão? Você já sentiu vontade de ter algum produto depois de vê-lo em algum comercial? Qual é a sua opinião sobre os comerciais de brinquedos, alimentos, roupas e etc? Então, pensem nisso, tá? Na questão número 2,
Tem algumas perguntinhas aí a respeito do texto. Vocês podem fazer a leitura para responder, não está difícil. Na questão número 3, a autora fornece alguns dados para sustentar a posição dela. Sublinhe-os no texto. E aí tem uma pergunta. Na opinião da autora, qual é o público-alvo principal das propagandas? Questão número 4. A autora alerta para os riscos da publicidade voltada a crianças e adolescentes. Quais são esses riscos? Então, tudo isso está lá no texto. Vocês vão voltar lá para responder, tá? Na questão número 5, tem um outro texto para vocês fazerem a leitura. É a resolução do CONANDA proíbe publicidade dirigida ao público infantil. Então, façam a leitura, respondam as questões. Tá bom? Na questão número 6, está perguntando o que o artigo de opinião e o texto que você acabou de ler têm em comum. Então, está falando sobre os dois textos, o da página anterior e esse acima. Outra perguntinha, em que esses dois textos são diferentes? Questão número 7, a qual veículo de comunicação o artigo de opinião se refere especificamente? E a notícia? Então, também está se referindo ao texto da página anterior e o texto acima. Na questão número 8, quais são os veículos de comunicação que costumam transmitir propagandas? E questão número 9, você concorda com os argumentos do artigo? Converse com os colegas e depois registre se concorda ou não, apresentando suas razões. Então, vocês vão responder essas perguntas, nós nos encontramos para fazer a correção, conversar sobre todas elas e tirar dúvidas, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima aula.